Eso, ¿Quién, quién está acá por primera vez? yo, Escriba el número uno en el chat. yo, yo voy a escribir el número uno. Ah, ya estoy viendo ali que a Katia está por primera vez. Muy bien, Katia, bienvenida. ¿Por qué pregunto esto? Porque además de ustedes conocerem un poco más de los contenidos que voy a presentar, ustedes también van a aprender un poquito de portugués. Yo ya estoy mucho mejor en mi español, ¿verdad? Por lo menos dicen para mí, Rejane, es una evolución, tú estás hablando muy bien español. Pero acabo de regresar de Brasil hace 2 días, ustedes imaginen, hablando portugués directo. Entonces, puede que pase, que me olvide alguna palabrita o use algo en portugués, pero nada que vá comprometer o entendimento. Eu tenho total certeza. Y si no, aquí estoy yo, mi amor, porque recuerda que tú no hablas portuñol, sino por tu paisa. Exato. Muito bem, aqui temos a Marieta, que é a primeira vez, Esperança Gomes, Ramiro por primeira vez, Yo Alba también. Lucia, és um bromista, mi pareja amada. Muito bem. Tu espanhol está bem melhor. Mira, es verdade, es verdade. Eu dei um retiro de mulheres. E mira que foram 4 dias, ¿verdad? Ao final de los días diz, bueno, yo hablo, no importa se hablo bien o no espanhol, se hablo un poco de portuñol. E as mulheres, no, Regiane, tu estás hablando perfectamente espanhol. Eu digo, wow, no creo. Bueno, pero estoy muy contenta porque me encanta la comunidad hispana, ¿verdad? Y hoy me dedico mucho más a la comunidad hispana que brasileña. Tenho algumas coisas, alguns trabalhos, atendo também, ¿verdad? Pero é muito gracioso porque em português eu empiezo a mezclar em espanhol. Ahora es el revés en mi cabeza. Bueno, aí vamos, ¿verdad? Digo Linda, siempre, también, perdón, ¿qué quiero aprovechar para hablamos saludar a hoy, Severina, no? que vamos a estar este sábado y domingo en Orlando. En Orlando vamos a hacer constelaciones el domingo. ¿Ya? Entonces, Exato. Sábado estamos com um workshop de parejas que hacía muito tempo que não hacíamos. E estamos muito contentos de reunir as parejas e trabalhar a comunicação amable, não? Porque tudo empieza por la comunicação e tudo empieza a perder estrutura por la comunicação, não? E empieza a desencajar a sexualidade, as outras áreas da pareja quando a comunicação não funciona. Então, vamos estar dando esta ênfase a esse workshop sábado e domingo vamos estar com sessões de constelações em Orlando. Se vocês conhecem alguém lá por Orlando, avisem, verdade? A pessoa pode entrar em contato com nós outros. Aún temos cupos para constelados diretos e indiretos. Bueno, sem mais delongas, eu vou começar, senão não avançamos hoje. sin dar más largas, Isso, o conteúdo é largo, verdade? Porque para os que estão chegando por primeira vez, que aún não me conhecem, a mim me gusta muito profundizar em las coisas. Não me gusta hablar las coisas a meias, verdade? Me gusta que as pessoas puedan compreender de uma forma profunda, verdade? E fazer conexões de lo que estou falando com suas próprias vidas, não? Em seu cotidiano vivir. Porque a ideia de dar estas charlas gratuitas é poder contribuir na educação do ser humano, verdade? Na educação de nós outros, para que podamos ter um mundo mais amável, não? Um mundo mais compreensível, um mundo mais cooperativo. Então, se nós temos eventos que há uma inversão, como esse de Grécia, como outros retiros, eu vou agora de 12 a 15 de março, eu tenho um retiro de mulheres aí em Orlando, exatamente sobre esse tema. E quem quiser também mais informação, simplesmente me escreva. Então, a ideia é que nós outros podamos ter uma comunidade em que podamos contribuir, não? Porque sabemos que algumas pessoas não vivem por acá, outras pessoas não têm, talvez, em este momento, não, um poder aquisitivo para participar de algo.
Entonces es una forma, tanto Ramiro quanto yo, de contribuirmos, ¿no? Y estamos siempre ahí dando charlas. Hoy a charla será dada por mí, porque es una área en la cual me especialicé mucho, porque yo soy maestra de biodanza, ¿verdad? Yo soy psicóloga este año está siendo 30 años, ¿verdad? 30 años. Y como psicóloga y ejercendo, ¿no? Mi profesión, me dediquei a muitos anos, 27 anos como consultora empresarial, trabalhando CEOs, executivos, sucessão familiar, liderazgo. E na área clínica, também me especializei em psicossomática, sou sexóloga, também como Ramiro, não? Também como Ramiro, meu amor. Isso é uma cosita na cruzadita de palavras, verdade? Bueno, Ramiro e Cho somos psicólogos e sexólogos. E, e também sou especialista em neurociência. E é algo que este último ano vengo trabalhando com mais profundidade. As charlas que demos da metade do ano até agora, todas estão enfocadas em neurociência, porque é muito importante aprendermos como nosso cérebro funciona, verdade? Sabemos como nosso celular funciona, como tantas coisas eletrônicas, como trabalhamos com inteligência artificial, verdade? E não sabemos como nós outros funcionamos. E isso é muito importante para saber por que razão não reacionamos de determinada maneira, por que razão nos é tão difícil cambiar comportamentos, hábitos e como podemos facilitar esses cambios. Então, a mim me gusta muito enfocar também nisso. Hoje, particularmente, falando de instintos, eu vou enfocar um pouco mais em la biodança, verdade? Eu sou facilitadora de data, que significa que eu entreno em la formação de facilitadores, em las escolas que são credenciadas pela Federação Internacional de Biodança, é um movimento de muitos anos, desde a década de 70. E a formação são 4 anos, não se toma ligeira. Eu hice a formação 2 vezes, me encanta. Como disse, profundizar, não? Primeiro hice porque estava muito malita, e a biodança, ela é um trabalho de reconexão, não? E integração entre o que tu pensa, sientes e expressa, reconectando a expressão emocional e também nossa dimensão espiritual. É um trabalho muito lindo, em que se trabalha junto com outras pessoas, então nos sentimos contenidos. E isto que Ramiro falou ao princípio, esse ano eu estou com ganas novamente de, de dar um curso, ¿verdad? Que vou a trabalhar as emoções básicas, como aprendemos a identificar-nos, não? Quando estamos manejando rabia ou manejando uma tristeza, porque se tu não encontra maneira de expressá-la, vai desenvolver ou em depressão, ou la rabia, ansiedade, ¿verdad? Então, há tanta coisa que o nosso corpo sinaliza antes de enfermarmos, não? E nos falta conhecimento e também sabedoria, que é esse conhecimento anclado no corpo, não? Então, a biodança é um trabalho de elevar a consciência corporal. Então, biodança trabalha com os instintos, não? Poucos são os sistemas educativos que consideram os instintos. A biodança trabalha os instintos como as forças básicas, não? Que mantêm a vida. Trabalha toda a nossa parte emocional. O trabalho da biodança se podemos localizar dentro do cérebro, é muito mais em la estrutura límbica hipotalâmica, que é a parte central do cérebro, onde processa nossas emoções. Então, se trabalha fortemente aí. E também trabalha nossa dimensão espiritual, nossa capacidade transcendente, ou seja, transcender o ego, não? De perceber que estamos conectados a tudo e a todos o tempo todo. E a maneira de perceber isso é calhar-nos, não?
é mirar hacia adentro. Y la biodanza, hay un trabajo hermoso porque durante las sesiones no se hablan, ¿verdad? Tu mirada está afuera y tu percepción adentro. Que miras afuera y que produz adentro, ¿no? Entonces es un trabajo así de una reconexión constante, ¿verdad? Entonces, apenas para dar uma pequena introdução, porque agora vamos adentrar a esse mundo misterioso, não? Que é o mundo de los instintos. E mais que entrar ao mundo de los instintos, compreender que los instintos é uma polaridade, não? De ser humano que combina com a outra polaridade que é a espiritualidade, verdade? Então, o espírito nos conecta com o carnal, com o material, com as necessidades básicas para manter-nos vivos, não? Enquanto a espiritualidade nos conecta com essa nossa parte infinita e eterna que habita todos nós outros, que é exatamente o que nos hace insaciáveis, verdade? O ser humano sempre está querendo mais, porque habita nele uma dimensão infinita e eterna, que é a nossa dimensão espiritual. Então, tudo está conectado, não? Através de nossas emoções, através de nossa intuição, verdade? As emoções, elas são a expressão de nossa parte instintiva, verdade? Nós outros reacionamos com nossas emoções básicas graças a nossos instintos, verdade? Porque está sempre aí as reações como uma forma de salvaguardar a ti mesmo, verdade? Lo que passa é que, devido a traumas que vamos tendo ao longo de nosso desenvolvimento, vamos automatizando reações que já não está mais preservando a vida, não? Está preservando o dolor de um trauma. Então, podemos dizer que passamos a ser um pouco incoerentes, verdade, em nossas atitudes, porque perdemos a conexão do próprio instinto, verdade? Passamos a expressar um comportamento patronizado, como se diz, meu amor? Padrão? Patrão? Penso que é assim. Abre Sí, patronizado, mi amor. patronizado. Ujú. Que já não está mais conectado com tua natureza, verdade? Está conectado com um mecanismo de defesa para não sentir aquele dolor, aquela perda, não? Então, é muito interessante compreendermos essa diferenciação, certo? Nós outras mulheres, a mim trabalho com mulheres já há muitos anos, verdade? Há uns 18 anos atrás, ou mais, já não sei, já comecei um trabalho, um movimento chamado La Grandeza del Ser em la Mujer. E percebam que não é a grandeza de ser mulher, verdade? É del ser em la mujer. Porque la mujer, querendo ou não, em qualquer cultura, verdade? Ela é portadora da vida. Nós outras, somos nós outras que nos embaraçamos, verdade? Então, em sua natureza está o cuidado da vida. E, querendo ou não, somos nós outros que educamos o ser humano, verdade? Por mais que nós outras agora tenhamos conquistado espaço no mundo laboral, no mundo social, econômico, somos nós outras que, por nossa própria natureza, verdade? Que estamos aí conectados em educar. Então, educamos homens e mulheres. Então, uma mulher que não está conectada com sua natureza, com seu propósito, e empieza a expressar muito dolor, muita frustração, muita rabia, muitos traumas, vai educar, vai colaborar para uma sociedade em dolor, verdade? E nós outros queremos contribuir com uma sociedade disposta, não? Aberta à abundância da vida. Buscamos tantos cursos, tantas coisas, verdade? E podemos começar em nós outras mesmas a valorar o que já temos, não?
y no estar ahí conectado con la falta, con la frustración. Entonces, mis trabajos con ese programa de mujeres é integrar el masculino y feminino en la mujer. A mim não me gusta esses movimentos assim, el sagrado feminino, não? Não, el sagrado masculino e feminino. Solo, essas duas forças são sagradas porque se não há uma comunhão entre elas, não há vida, verdade? Por isso que é um espermatozoide e um óvulo. Então, tudo é sagrado. Lo que vivemos muitas vezes é um transtorno, uma distorção do masculino, não? Dentro do patriarcado, do machismo. Isso não é o masculino. Então, quero trazer uma reflexão também sobre, basicamente, quatro conceitos, para que podamos entender nossa natureza salvaje, verdade? Como algo essencial para a vida, verdade? Que são a dimensão propriamente instintiva, o significado de instinto, o significado dessas duas polaridades, masculino e feminino, que há muita confusão a um, e o significado de espiritualidade, não? Porque se vocês pararem para mirar, a espiritualidade é uma continuidade do instinto. Parece uma coisa absurda, verdade? Mas é verdade, porque somos um único processo. Nosso, nossa grande missão nesta existência é integrar tudo que somos desde a consciência, porque somos essa dimensão física, biológica, somos essa dimensão emocional, mental e espiritual, pero inconsciente. E quando estamos inconscientes, estamos dissociados. Então, a consciência nos permite integrar tudo que somos e podermos cultivar esse lugar de paz, não? De plenitude, de felicidade, que é o que buscamos em nossa vida. Não buscamos simplesmente nos alimentarmos, não? Sobreviver. Pero para buscar isso, para ter esse anelo, não? De algo maior em nossas vidas, teríamos que garantizar as coisas básicas. ¿Verdad? La salud es algo instintivo. Imagínate, tu pergunta para as pessoas, quem hoje podem dizer, eu sou saudável? Agora podemos contar nos dedos. A maioria de nós outros está enfrentando problemas de saúde, certo? E isto é o básico para o ser humano poder progressar. Se eu quero poder viajar, eu quero poder dar, não, a outras pessoas, eu necessito minimamente de saúde, porque se eu não tenho saúde, não consigo fazer nada. E nós outros nos damos conta quando isso nos falta, verdade? Então, quando hablo de la dimensão salvaje, não? Esta dimensão da natureza do ser humano, não? Clarissa Pinkola-Estés tem um livro que para nós outras mulheres é um livro muito rico de significados, que é chamado Mulheres que Correm com os Lobos. E esta autora levou 21 anos escrevendo. Por quê? Porque ela começou a observar como esse lado da natureza da mulher, não? Considerada de forma despectiva, salvaje, não? Estava reprimido, distorcionado, perdido, que generava na mulher uma grande confusão. Então, ela começou a mirar em las diferentes culturas como a mulher foi se perdendo, não? Por exigências da própria cultura, exigências da sociedade, e ela perdeu sua natureza. Então, esse livro, para quem aún não leu, que nunca escutou, vale la dicha, verdade? Comprá-lo e lê-lo. É um livro denso, é muito simbólico, pero é algo que te estimula a curiosidade, não? A querer compreender mais o mundo de los símbolos, de las representações del feminino. A mim me encanta, verdade?
Ramiro e eu uma vez hicimos aqui nos Estados Unidos um curso de 1 ano sobre esse livro, em que nós outros líamos os contos, cada capítulo é um conto, e que, perdão, e que conecta com alguma aprendizagem do inconsciente coletivo que chamamos de arquetipo, não? Que muitas vezes expressamos sem a mínima consciência. E eu hice todo um trabalho com biodança, foi lindo, não? Para que as pessoas pudessem se dar conta quando esse arquetipo, não, está ativo e está te dificultando. Exato, mulheres que correm com os lobos. Graças, Lorena, e está te dificultando conectar com tu natureza, com tua essência de mulher, não? Aqui, como sexóloga, verdade, me gusta aclarar que quando hablo da essência da mulher como feminina, não estou falando de orientação sexual, de identificação de gênero, nada disso. Nós outras, por natureza, verdade? A mim me gusta muito o símbolo del Tao, não? Do hinduísmo, que é vocês devem conhecer, não? Que é um círculo que tem assim uma imagem de uma gota escura com um pequenito agujero branco e outra na outra gota ao revés, não? Complementar com um agujero negro. Então, isso é a representação de lo que é a essência da mulher e da essência do homem. A essência da mulher é predominantemente feminina. Vamos imaginar que é a gota escura, não? Porque a mulher é mais misteriosa, verdade? Tudo em la mulher é interno, não? O homem é mais expuesto, é mais explícito. Então, aquele agujero clarito é nossa energia masculina, verdade? Nós outros expressamos, né, ele externo é nossa energia, expressão feminina, e ele interno é nossa expressão masculina. Por isso que somos capazes de parir um hijo, porque a força masculina de expulsão está interna na mulher. Por isso que a mulher é capaz de sostener grandes desafios, porque ela tem uma força de sostener. Já o homem, la gota seria a blanca, verdade? Que sua essência é masculina, que já vou explicar um pouquinho a diferença, e seu agujero ali é o feminino, ou seja, o homem leva sua energia feminina dentro, não? Nós outros, por natureza, somos mais emocionais, os homens mais racionais. Por quê? Porque sua essência é o masculino, é esta força de dentro hacia fora, verdade? De conquistar espaços, de avançar, de competir. Então, se sua força, o homem necessita de força física, verdade? Nós outras mulheres, a força física é muito mais para sostener. Por isso que a própria biologia da mulher é distinta do homem. Se vamos mirar o cérebro da mulher, é distinto do homem, não? Nosso centro de linguagem é muito mais desenvolvido, as sinapses, não? Que são as comunicações, se dão muito mais em quantidade que na área de linguagem de los homens. O corpo caloso, que é a parte que une os dois hemisférios cerebrais, a mulher é muito mais ancho, permitindo maior comunicação entre o hemisfério direito e esquerdo, verdade? Da lógica e da parte mais da intuição, verdade? O homem é mais estreito. Por isso que a mulher pode fazer várias coisas à la vez, porque há uma estrutura fisiológica que permite isso. Isso não significa que somos melhores ou piores que os homens, significa que somos distintas. E essa distinção é muito importante, porque isso nos hace complementares, verdade? Então, é muito lindo, verdade? Quando miramos a natureza biofisiológica, a natureza emocional, mental, como nos hace complementares. Não estamos aqui para competir com nadie. Estamos para cada um ocupar sua própria inteligência, verdade? Para construir um ser humano melhor. E é essa o propósito de meu trabalho com as mulheres, verdade? Nós passamos muito tempo peleando com os homens para garantir nosso lugar, nosso espaço, igualdade de direitos. Aún hoje,
Tenemos dificultades, pero avanzamos mucho. Pero está na hora de la mujer parar de pelear, ¿verdad? Parar de pelear. Ocupar com inteligência todo o que já conquistou, verdade? E volver a sua natureza. A inteligência intuitiva da mulher é fundamental. Mira, a energia masculina, vamos imaginar que é a direção, o sentido de las coisas. A energia feminina nos dá o significado. Se nós outros começamos a apertar o acelerador, não? E sair peleando, guerreando, numa necessidade de fazer coisas por la vida, as coisas que hacemos vão carecendo de significado. Por isso que a vida se expressa em uma pulsação. Há um momento de avançar e um momento de recorrer-se, de entrar, volver hacia dentro, sacar o aprendizagem de lo que conquistamos afuera, para dar um significado. Porque, do contrário, simplesmente começamos a ser, a ser, a ser, a ser, e podemos ser muito destrutivos, homens e mulheres. Necessitamos volver a reconectar com nossa, tanto os homens, verdade, com sua dimensão feminina, porque é isso que dá significado às atitudes. Então, todo é importante, verdade? Por isso que digo, o instinto também é importante. Hace parte do ser humano, verdade? Então, la parte salvaje, ¿no? Está muy relacionada entonces a volver a casa, verdade? Nós outras, ao princípio, nós éramos curandeiras, não? Nós outras estávamos muito conectadas com a natureza, hacíamos remédios, não? De plantas. As mulheres eram profundamente conhecedoras, não? Dentro de... Eu estudei muitos anos a parte antropológica da contribuição da mulher na humanidade. E aí uma autora, Mirella Fauer, que é uma mulher, uau, com um conhecimento e uma linha investigativa muito linda. E ela habla, não, que a mulher, quando nos dizem que o homem, não, foi que desarrollou o fogo, que a questão espiritual, não? Quando entra o cristianismo, que é um Deus e a figura masculina, se vamos volver desde o tempo da Idade da Pedra, de los dibujos, não? Primeiro que não existem guerras, não existem peleias nos dibujos, verdade? Nós outros vivíamos uma sociedade matricial, não é patriarcal e maternal, como se diz, amor? Matriarcado. Matriarcado. Matriarcal. Não é matricial. Significa que a madre estava ao centro. Então, essas culturas que se dizia salvajes, verdade? Eram culturas extremamente sábias, que aprendiam a mirar a natureza, mirar a vida, mirar como as coisas se reproduziam, como as coisas cresciam. Então, a mulher, imagina que naquela época não sabia lá a participação do homem na concepção, verdade? Não tinha tecnologia para saber isso. A mulher é que sabia que passavam 9 lunas e ela paria um ser vivo. Então, se esse ser vivo não era uma posse de ella, verdade? Não era posse. Esse ser vivo pertencia a todo o clã. Os homens saíam a caçar e nutrir o clã, não era mi hijo, mi mujer, não existia essa posse, não? Eles traíam caça para todos. Os hijos eram amamentados no pecho de qualquer mulher. Não existia assim, mi hijo, mi pecho, verdade? Então, se havia uma abundância, não? Uma abundância de cuidado, porque não existia a competência, tudo era colaborativo, ok? Então, a mulher, vocês imaginam que se quedavam solas, né, à mercê de ataques de animais, porque os homens saíam a caçar. E ela aprendeu a se defender
Com certeza, o fogo foi um recurso que a mulher desenvolveu. Ella que cozinhava, ela que tinha que se defender de las fieras, ¿verdad? E as mulheres é que cuidavam de todo o clã. Então, é perfeitamente natural que as mulheres aprenderam a conhecer os frutos que isso causava. Elas começaram a ser alquimistas, não? A transformar as coisas. Pero depois entram na invasão dos pueblos bárbaros, verdade? Que vem com dioses, guerreiros, da competência, matam, não? Por onde entram e consideram os homens desta época os imbecílios, verdade? Como podem cultuar a la mulher? Porque nas cavernas, o símbolo da espiritualidade era uma mulher. Por ser mulher traz viva. Como que vai ser um homem? És uma mulher, não? E nem por isso as mulheres se sentiam melhores que os homens. Tudo funcionava em função da maternidade, de conservar a vida. Então, quando entram esses pueblos bárbaros, verdade? Matam, estupram as mulheres, esquartejam as mulheres, existem tudo isso dentro da antropologia, esse registro histórico, verdade? Então, a humanidade começa a crescer fruto de abusos. Então, quanta coisa traemos adentro deste dolor, não? Desse abuso cometido. Somos hijos de abusos, verdade? Porque todas estas memórias traemos de forma transgeneracional em nós outros. Ramiro e Show, que trabalhamos com as constelações, verdade? Então, quando falamos da natureza salvar, é volver a nossa origem, a nossa natureza, tanto de homens como de mulheres. Nós estamos aqui, o inimigo não é o outro ser humano, verdade? Nossa natureza não é assim, verdade? Nossa natureza é provedora, é cuidadora. Então, no momento que nós outros empecemos a contribuir para cada um ocupar seu lugar, eu creio piamente, verdade, que vamos construir uma sociedade mais igualitária, mais amorosa, mais respeitosa, mais solidária. E, esse cenário que estamos hoje vendo, não? As pessoas que são. Minha madre tem 83 anos, não? Então, eu venia a hora de allá. Então, ela mira e diz: não sei onde o mundo vai parar, não? Miro a meus bisnetos, que será que reserva a eles, verdade? E eu digo: mira, reserva muita coisa boa. Porque hoje, como nunca, tivemos tanto acesso a conhecimento, tanto trabalho de autoconhecimento, verdade, à disposição. Nós outros é que vamos dar a cara de lo que será esse mundo para tus bisnetos, não? E todos nós outros estamos contribuindo, não? Se quedamos mirando só o apocalipse das notícias, não? Porque as notícias querem que o ser humano seja um gado de manobra, verdade? Que não pense, que não veja tudo de bueno que está surgindo, tudo de tecnologia que está a serviço do ser humano, da saúde, do autoconhecimento. E estamos aí vendo essas coisas. Pero em paralelo há muita coisa funcionando e funcionando lindamente. Pero estas coisas não generam notícias, verdade? Então, cabe também nós outros selecionarmos. Existe de tudo em la natureza humana, verdade? Vamos dizer assim. Existe também o potencial de guerrear, o potencial de matar, mas também existe o potencial de trazer vida, não? Então, se a pergunta é, a que potencial tu queres alimentar todos os dias? Quando falamos de neurociência, falamos de hábitos. Como estão sendo tus hábitos para alimentar a parte da tua natureza que pode te dar as bases para que tu puedas trascender, não? Para que tu puedas realizar um propósito maior que transcenda a ti mesmo, não? Que tu deixe um legado de vida, um legado de prosperidade para toda uma humanidade. Que tu estás fazendo todos os dias com tus hábitos? Tu tens hábitos que te levam a isso ou hábitos que estão te intoxicando, verdade? Desde notícia, desde a comida, enfim, tanta coisa, que tudo está ao alcance de nossas mãos, verdade? Não está
alcance de mais nadie. Eu tenho o comando de desligar a televisão, eu tenho o comando de assistir um podcast que me deixe melhor, que me sinta mais confiante com a vida. O poder está em mim, não está em outro lugar, certo? Bueno, então essa dimensão selvagem, não? Existe em homens e mulheres. Então, da essência feminina e masculina também hace parte de nossa natureza, verdade? Hoje estamos tão confundidos com a questão de identidade de gênero, não sou como sexóloga. Então, é bom compreender, verdade, que independente de tudo isso, nossa natureza é composta de duas forças. Incluso para que haja vida, há que haver uma comunhão, um encontro destas forças, não de um espermatozoide e de um óvulo, ou seja, da força feminina e masculina. Dentro de nossa psique, dentro de nosso emocional, também é importante identificar quanto tu estás dando espaço para a tua expressão, se tu és mulher, de tua essência feminina, e se tu és homem, quanto tu estás dando espaço de expressão masculina. Pero isso não significa que tu anule a outra, de maneira alguma. Mira, Ramiro e eu trabalhamos muito com parejas, ¿verdad? Há momentos em la pareja que o liderazgo é de la energia masculina, outro momento que é da energia feminina. Isso não significa que é de la mujer é de lo hombre. Às vezes, uma pareja para progressar, os dois necessitam poner sua energia masculina a flote, verdade? E às vezes, para recuperar uma relação, que trabalhamos muito com isso, verdade? Com terapias de pareja, os dois necessitam dar espaço à sua energia feminina, tanto no homem como na mulher. Ou seja, encontrar-se afetivamente, bajar a tensão emocional, e os dois necessitam falar a linguagem do coração. Senão, não há encontro. Então, para que vocês tenham mais claridade, quando hablo de la dimensão feminina, ¿no? Que tanto há em homens ou mulheres, estamos falando das emoções, de los sentimentos em todos os seus matizes, o mundo subjetivo, espiritual, o sentir, a sutileza, a sensibilidade, a capacidade de fluir, a fluidez vem da essência feminina, a receptividade, esse direcionamento energético hacia dentro, não? Ao significado das coisas. Hablamos de nutrição. A nutrição é por essência feminina, não? A colaboração, a dimensão inconsciente, misteriosa, é essa dimensão feminina. E a sabedoria, que é o conhecimento incorporado. Isso vem dessa conexão com o lado feminino. Já o masculino está relacionado a comportamentos diametralmente opostos, que é a razão e o pensamento lógico. O mundo objetivo, a materialização das coisas. Se eu não conecto minha energia masculina, eu não hago dinheiro. Eu não materializo meus projetos, não importa se sou homem ou mulher, certo? Outra dimensão da dimensão masculina é pensar, a rudeza, a força. Às vezes temos que poner força, temos que ter tônus muscular, verdade? Para atravessar alguma coisa e vem na nossa força masculina, certo? A categoria de movimento de avançar, não? De movimento de caminhar hacia adelante. Não? O que me permite meditar é minha conexão com a energia feminina, de eu estar blando, calmado, não? Buscar recursos, ¿verdad? La creatividad es la mezcla de los dos, pero ir buscar recursos, mira, aqui já não há mais, eu tenho que criar outra coisa, eu tenho que explorar, eu tenho que buscar alianças, isso é um empurre masculino, não importa se sou homem ou mulher, não? A consciência também é considerada, verdade? O inconsciente é a dimensão feminina, a consciência dimensão masculina, conhecimento, a sabedoria é feminina, pero o conhecimento é a puente muitas vezes para poder aceder à sabedoria,
verdade? Então, se tudo é fluido, tudo é uma continuidade, tudo é uma dança. Assim como os instintos, as emoções e nossa espiritualidade, é uma dança contínua. Há momentos que temos que dar espaço a nutrir os instintos, e há momentos que temos que dar espaço para nutrir, vamos pensar assim, pensamentos, emoções mais nobres, não? De outra categoria superior. Tudo é funcional quando temos consciência e podemos elegir como nutrir, que coisa devemos dar prioridade em cada momento, certo? Então, é ele mesmo com os instintos. Os instintos é uma categoria, uma dimensão de nós outros, que infelizmente foi colocada assim em um plano totalmente de lado, verdade? Ou o contrário, inclusive com prejuízos de que os instintos são malos, que nós outros, para estarmos bem, temos que nos alejar dos instintos. E não é verdade. Nós outros, a base de todo o nosso funcionamento é instintivo. Não podemos aislá-los, ok? Até porque, se tu não atende a um instinto, ele emerge como um impulso, e é um impulso devorador. Por quê? Porque todos os nossos instintos, eles são processados na base do nosso cérebro. Nosso cérebro é feito basicamente de três estruturas. Uma que é considerado o cérebro primitivo, reptiliano, verdade? Uma outra estrutura que é a parte central do cérebro, que é a parte do hipotalâmica, que processa as emoções, sentimentos, e toda a nossa massa encefálica, o córtex, não? Donde se processam os pensamentos, o raciocínio, a reflexão. Então, vocês imaginem um ser humano dizendo, não, vamos sacar este pedaço, porque este pedaço que é importante. Não existe isso. Eu puedo tomar didaticamente, estudar cada coisa, pero no momento de la vida real, del funcionamento, tudo está integrado. Pero lo que passa é que eu não me dou conta, eu não tenho consciência de como os instintos vão se refletir em minha maneira de expressar minha emoção, de me relacionar, inclusive de me relacionar com esta expressão superior, não infinita, pero tudo, absolutamente tudo está conectado, ok? Então, eu estou buscando alguns tópicos aqui que penso que é bem importante. Mira, la biodança, eu sou muito agradecida à biodança. Quando cheguei à biodança, eu havia de quase 21 cirurgias. Por quê? Porque minha dimensão instintiva, eu não queria saber dela. Eu simplesmente valorava meu campo ideacional, das ideias. Eu, em esta época, assim, me tornei psicóloga, pero me dediquei puramente à área empresarial, à produtividade, a medir qualidade das coisas, de tudo de forma objetiva, objetivo. Eu era super conectada com a energia masculina. Não queria ser madre. Então, para mim, eu estava casada, pero minha pareja na época era um militar, piloto de caça, de guerra, não? Era outro mundo, nada de para mim não era importante o mundo da expressão afetiva, do cuidado, essas coisas não era importante. O importante era a produtividade, era medir as coisas. Então, acabei eligindo, transformando a psicologia para o mundo empresarial, verdade? Como coisas mais tangíveis, que era medir a qualidade, medir os processos. Eu hice várias formações em otimização de processos, porque aí me sentia confortável, porque não tinha que lidar com minhas emoções, minha parte afetiva que era caótica, verdade? Era cerrada com 10.000 chaves, não era um cadastro, eram vários que me distanciavam, não? De meu aspecto que feminino. Então, se vamos mirar, eu venho de uma família que todos os meus primos são homens, não? Eu sou a primeira mulher que conseguiu galgar uma carreira, ter um curso superior. Então, Rejane era assim, ó, manguita
e a trabalhar, como diz Ramiro, que chegou o cimento, verdade? Porque era pelear abrindo espaço, abrindo espaço, abrindo espaço, numa família que não havia espaço para uma mulher galgar isto, verdade? Lá todos se casavam. Então, eu me olvidei dessa minha essência feminina e isso me traje muito dano. Meu corpo o tempo todo estava recordando-me, verdade? Volve a tua essência. E eu me enfermava e não tinha tempo para conversar com meus sintomas, verdade? Eu dizia para o médico: pode operar? Opera, porque não tenho tempo. Semana que vem tem outra empresa. E assim ia, verdade? Era uma loucura, era uma loucura. Hoje eu penso do ser, eu sou muito forte, realmente sou muito forte, porque sobrevivi a um estilo de vida completamente tóxico, sem me dar conta, verdade? E assim estamos muitos. Pensamos que a vida é o que temos hoje, em realidade, tu estás tomando decisões alimentando um estilo de vida muito, muito tóxico, não? Eu tenho sequelas disso, o Ramiro sabe, não? Há coisas que são difíceis de cambiar e és uma, já não uma peleia, verdade? Porque já não peleio, és um cuidado, verdade? Quando cometo algo antes eu me desqualificava, hoje já o nível de consciência é outro, não? Tipo, amanhã é um outro dia, uma outra oportunidade de ser certo, verdade? Então, é um cuidado consigo mesma, que é muito importante, verdade? Quando falamos de instinto, de preservação, não é somente o instinto de pelear por la vida, é também o instinto de dar-te contenção, de ser menos exigente contigo mesma, de te perdonar, de te cuidar, de te amar, isso também é instintivo. Infelizmente, quando falamos de instinto, pensamos que é só isso, somente isso, não é instinto de preservar a vida e sobreviver, como se for uma coisa assim de uma luta e uma peleia constante. Não. Ele instinto de autocuidar-se, cuidar de los outros também existe. Então, temos que começar a desmistificar essa questão, não? Os instintos, eles são condutas inatas, já nascemos com eles. E são heredadas, verdade? Que é para a nossa sobrevivência, que não requerem aprendizagem e que se desencadeiam frente a determinados estímulos. Mira, é distinto de lo que trabalhamos em constelações, não? Que chamamos memórias afetivas, que são aprendizagens, comportamentos que por repetição foram sendo desarrojados, aquela habilidade. E eu já recebo aquela semicha, verdade? Aquela sensibilização. Por exemplo, minha hija, isso me gusta muito falar, verdade? Minha hija tem uma facilidade para a música e canto que é uma coisa louca. Nada existe. Alguém nasce sabendo piano? Por minha hija nasceu sabendo piano. É uma habilidade, verdade? Ela tinha uma novela que lhe encantava, que tinha uma música na introdução. Imagina todos os dias escutando aquela música, verdade? E ela, como se diz, meu amor, tarelar, como é? Tarareaba. Isso, essa palavra é muito difícil. Ok. Então, se ela fazia isso, verdade? E só fui visitar uma amiga que tinha um piano. Minha hija tinha 5 anos, seis anos quando muito. E ela tinha um piano e ela se encantou com aquele piano, verdade? Então ela se sentou e eu estou aqui conversando com minha amiga e ela começou tec, 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 e pensou pá, 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 pá. Ela sacou a melodia inicial da novela. Quando nós outras duas nos demos conta, nos miramos, a Andressa toca piano? Eu nunca escutei. E ela bem feliz, verdade? Então, é uma habilidade que ela já heredou. E isso é uma habilidade. Ele instinto, ele não é uma habilidade, ele é uma conduta. É algo que aflora com muita força e não é algo que se aprendeu, é algo que já temos dentro, ok?
Então, a finalidade biológica de um instinto é nos permitir adaptar-nos ao meio, lograr a supervivência da espécie. E podemos ver isto, não? Que nós outros seres humanos, por exemplo, o dedo mínimo do pé cada vez está menor. Porque na época de los primatas, esse dedo era necessário. Hoje não é mais. Se vamos mirar as pessoas que estão nascendo, cada vez nascem com o dedo menor, porque é inútil, certo? Isso está dentro da nossa capacidade instintiva de adaptação. Tudo que não se usa, que não teremos esse dito, não, meu amor? Tudo Linda, que no, ainda existe. pero ese dedo sirve para uno darse contra las mesas, contra las patas de la Isso, mesa y peputear a todo el mundo. Entonces sí tiene una función. Recordar a la exatamente. madre de la desgraciada esa. Ele está tão perdido, né, dentro do nosso espaço corporal que seguidamente damos com ele aqui nas coisas, porque ele não tem utilidade. Todo o peso do pé não cai sobre esse dedo mínimo, verdade? Ele cai nos demais. O futuro de nossos pés é ter quatro dedos. Então, assim se porta biologicamente e assim se porta a nossa parte eh, comportamental, não? Então, todos os instintos estão a serviço da vida. Todos os instintos fazem parte da natureza humana. Tu pode negá-los, pero ao negar não significa que eles não existam em ti, continuam existindo em ti, ok? Então, dependendo de nossas crenças, esse processo de aprendizagem sobre como nós outros interatuamos, não, com ele médio, eles podem ser mais visíveis quando são manifestos ou obstruídos. Inclusive, um instinto pode ser pervertido. Por exemplo, ele instinto sexual, verdade? Que instinto sexual busca? Não é somente o ato sexual, não? Ele instinto sexual, ele busca, é, como se diz, conexão, conexão entre as pessoas, física, verdade? Isso vemos muito em biodança. Biodança trabalha muito com o contato, porque a cultura nos hizo perder a capacidade de nutrir um instinto básico que é nosso instinto sexual, verdade? Por quê? Porque quando nós somos pequenos, vocês imaginem que nós nascemos bebês e todo o nosso corpo é tocado. E o órgão maior do ser humano, e não é por casualidade, é a pele. Tem que servir para algo, verdade? E a pele serve exatamente para aproximarmos de algo ou de alguém ou separarmos. Então, quando somos pequenos, estamos aí sendo totalmente estimulados. Depois crescemos, os ninhos lhe gustam, não? De juegos de um empurrar o outro, necessita esse contato. Os adolescentes, não? Eles lhes gustam estar assim, em tribo, juntos, não? Pegados, assim parte. E depois, quando estamos adultos, e aí veio essa instituição jurídica, casamento, firmamos um papel de posse e damos posse de nós outros a uma única pessoa, verdade? Então, aí não podemos mais sair abraçando a nadie, não podemos, não, porque Deus me livre, não, isso vai criar um caos. Então, a biodança é um sistema que buscou trazer o ser humano à origem, à sua natureza. Então, tudo que hacemos em biodança são rituais de vínculo, de volver o ser humano a vincular-se. Porque quando separamos o ser humano de seu instinto básico, que é o contato com os demais, verdade? Pervertemos o ser humano. Então, por isso que as pessoas têm tantos traumas, verdade, de contato. Então, a biodança é uma reeducação, uma dessensibilização de traumas, sem mirar o trauma, simplesmente alimentando o instinto com forma natural. Então, aprendemos que o contato é desde uma mirada. Vocês percebem que é agressivo de eu estar. Imagina se estou dando esta charla e estou mirando qualquer coisa. É ignorar o outro. La primeira estágio do contato, del instinto sexual, é o contato visual, é mirar o outro.
Isso é muito importante para o ser humano. Quando tu mira o outro, tu assegura a existência desta pessoa. Quando tu não mira, ela não existe. Ela não existe. Mira, a mim não me cansa de dar um exemplo de quando eu estava em Brasil e dava classe de biodança, enfim, trabalhava com empresa, já desde um outro lugar, mais consciente, mais integrado. Nós saímos com um grupo para almoçar e tinham de gente em la puerta del restaurante. E quando eu entro, eu saludei, porque é um ser humano, verdade? Porque passamos e hacemos de conta que a pessoa não existe. És um ser humano. Então, eu dei buenos dias, não? E esta pessoa me mirou. Vocês não têm noção de lo que foi isso. Este ser humano me perguntou: Tu me vês? Sabe o que é isso? Despersonalizar um ser humano por falta de mirada. Eles no restaurante diziam que ele era louco, porque ele já havia se convencido de que ele não existia. Sabe que coisa mais triste isso? E eu digo, sim, eu te vejo. E ele disse, mas só tu me vê, então tu estás muerta. É como se eu fosse um espírito. Eu disse, não, eu estou viva, toca em mim. Tu também estás vivo. E esse homem me mirava com uma coisa que era assim, uma mescla de felicidade. Hoje me emociona até hoje, porque foi algo muito forte, muito forte. Como nós outros podemos despersonalizar um ser humano pelo hecho de não mirar, verdade? Então, e isto é o primeiro passo para alimentar o instinto sexual. Mira, é tanto desconhecimento que achamos que o instinto sexual é sair aí copulando com todo mundo. Não, isso é a perversão. Mira como é. Porque o instinto em si, quando tu satisfaz o instinto, o desejo, a necessidade some, desaparece. Las compulsiones, mira que loucura. Toda compulsão, adição, verdade? A droga, a sexo, a comida, é uma desconexão do instinto. Mira que loucura. Porque tu já está satisfeito e continua comendo, continua tendo sexo, continua bebendo, continua. Por quê? Porque tu estás totalmente desconectado. Recuerda que eu disse que dependendo das crenças, podemos suprimir, perverter, obstruir a nutrição do instinto, verdade? Ou inclusive desorganizar o instinto e ele passa a produzir enfermidades pelo desconhecimento, por vivermos uma sociedade com tantos tabus e com tanta merda dentro da cabeça, verdade? Então, para mim, a biodança me abriu um mundo. Eu comecei a não me enfermar mais, eu comecei a mirar o outro ser humano, a tocar o outro ser humano, a perceber que se o outro te hace algo mal, não é hacia ti, é porque a pessoa está totalmente atrapada em frustração, em dolor, porque se essa pessoa for capaz de conectar contigo, não haria isso. É porque ela está desconectada. E essa pessoa, assim como nós outros, somos produtos de uma cultura que é uma cultura anti-vida. É uma cultura que não respeita a natureza, que habla que os instintos são malos. E nós outros sequer sabemos que são esses instintos e não sabemos nutrir os instintos, certo? Então, o que eu estou querendo dizer é que o conhecimento é importante, verdade? Para começarmos a cambiar o switch dessas crenças que só nos enfermam, certo? E además, a parte visível dos instintos são as emoções, porque a base de qualquer emoção é de origem instintiva, certo? Então, podemos ver que temos dois grupos de emoções, e aqui não quero classificar em malas ou buenas, não. Nós temos emoções que nos fazem reaccionar de dois tipos. Uma
um abanico, não? De emoções que nos levam a aproximarmos, a, porque são agradáveis, são plazenteiras, verdade? Nós outros queremos mais, queremos mais. E outro grupo de emoções que nos levam ao rechaço, a querer evitar frente às circunstâncias que vamos passando. Basicamente, isso é a função dos instintos, verdade? Dos instintos, aquilo que nos hace bem, eles instinto diga, vá, continue. Aquilo que nos põe em risco e nos hace mal, eles instinto diz não. Então, as emoções como diz Ramiro, E de energia em movimento. É o que nos permite a ação, é o que permite a ação de um instinto, são as emoções. Então, em biodança, trabalhamos com 12 tipos de instintos. Eu não conosco, eu tenho estudado, inclusive de 12 a 15 de março, no, em Orlando, vou estar dando esse retiro de mulheres, que é como gestionar, não, tus instintos, tu parte salvaje, aprendendo a identificá-los e aprendendo a expressá-los e nutri-los, não? Eu tenho estudado muitas coisas e não encontro um sistema pedagógico sobre os instintos, además da biodança. A biodança é essa que traz com profundidade, com muita investigação, todo isso, certo? Então, eu vou usar aqui a base da biodança, que são 12 instintos, não? Que temos instinto alimentário, não temos que nos alimentar, porque não morremos, verdade? Então, muitas pessoas têm uma disfunção nesse instinto, não? Que ou entra em la compulsão de comer demasiado, ou elas se tornam anoréxicas, não? Bulimíacas, comem e necessitam vomitar, não? Porque é uma desconexão. Prestem bem atenção. Não é que temos que dar menos atenção à alimentação, ao contrário, temos que dar mais atenção. Por isso que está, porque está desconectado. E o outro instinto é luta e fuga. Temos eles frente à ameaça, lutamos ou huimos. Quando congelamos, já é um transtorno do instinto. Quando a pessoa diz assim, ui, eu devia ter dito tal coisa e me quedei congelada, não? Porque te coloca em risco de vida, verdade? Ou tu luta, ou tu huge, né? Outro instinto, instinto de guarida. Sabe essas pessoas que não sabem cultivar seu hogar? É uma desconexão do instinto. Ou pessoas que são muito obsessivas, que põem, muita coisa, enche a casa de coisas, não sabem limpar a casa, não sabem organizar, são pessoas que guardam coisas, colecionistas. Isso é um distúrbio, uma desconexão do instinto de guarida, que é da guarida, cuidado, conforto, verdade? Limpeza, organização. Aí, instinto migratório. Verdade? Há pessoas que nascem. Eu conheci uma pessoa, eu me quedei impressionada, verdade? Uma pessoa que nasceu em um apartamento, viveu nesse apartamento, sua madre faleceu e continua no apartamento. Como é isso? Eu que venho viajando, sou muito gitana, verdade? Eu não consigo conceber isso, pero há gente assim, verdade? Que não explorou o mundo, não migrou, não usou coisas, verdade? É como se passasse por uma vida economizando-se. A vida é para ser vivida. Não há que economizar-se em vida, verdade? E junto com o migratório, pero é distinto, está o exploratório. Quanto tu tens dado espaço para inovar em tua vida? Quanto tu tens dado espaço para a curiosidade em tua vida? Ou ao revés, quanto o medo te impede de ser curiosa e inovar? Não? Isso também habla de como esse instinto está sendo nutrido. Ele é instinto sexual, que eu falei, que não é só sexo, é contato, é sentir que tu existe para um outro ser, é sentir prazer nesse contato, prazer contigo e prazer no contato, e hasta as relações sexuais, verdade? A sedução, tudo isso faz parte do instinto sexual.
maternal, instinto maternal. Não necessariamente eu tenho que ser madre para colocar instinto maternal. Maternal é cuidar, desde cuidar de uma planta, cuidar de um animal, cuidar de pessoas, ¿verdad? É no sentido de ter um interesse altruísta, ¿verdad? De cuidado. Los hombres também, não estou falando só das mulheres. El instinto de autorregulação, que isso é muito importante. Muito, 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 muito importante. Quanto de nós outros, com ele corre, com a rapidez, com o mundo de exigências e demandas que estamos atravessando, estamos desconectados da autorregulação. Não sabemos a hora de avançar e a hora de nos colocar em repouso e paz. Quantas pessoas aí que estão me escutando que têm transtorno do sono, que não conseguem dormir, porque estão desconectadas de seu instinto de autorregulação, porque se exigiram demasiado e agora o corpo está cobrando fatura, não consegue se restabelecer. Tu tens que tomar medicação para dormir, tu tens que injetar coisas artificiais quando tu corpo produz tu dopamina, tu corpo produz tu citocina, tu bem-estar, tu corpo é o principal farmácia, verdade? Pero se estamos desconectados do instinto, a farmácia não podemos aceder. El outro instinto é autocentrismo, conexão com uno mesmo. Quantas pessoas colocam todos os outros em primeiro lugar e não se dão seu lugar, verdade? Não estão conectadas com o que desejam, estão preocupadas em atender o desejo de los outros porque não sabem o que querem de suas vidas, não sabem para que estão acá. Então, é melhor evadir-se e ocupar-se com os demais do que ver que tu estás totalmente desconectada de ti, verdade? Há um outro instinto que é a fusão, que é o que nos permite a transcendência. Por isso que quero que vocês vejam que a espiritualidade também está dentro desse processo contínuo do instinto. Vem do instinto de fusão. Nós temos uma necessidade de sentirmos, como vou dizer assim, conectado com o todo. Mesmo quando estamos sós, a certeza de que não estamos solos. Por isso que o ser humano busca um ser superior, chama lá inteligência superior, Deus, divindade, o que seja, porque nós necessitamos saber que estamos conectados a algo muito maior, que a nossa existência tem um significado muito maior do que simplesmente cumprir o prazo de validade de um corpo. O ser humano necessita disso, certo? E, por último, e não menos importante, é o instinto gregário, que é o instinto social. Nadie foi hecho para estar aislado de todos. Nadie. O instinto gregário é muito importante, as relações, não? Porque tudo isso, não sei se vocês conhecem, está muito de moda, não? La terapia polivagal, que habla del nervo, não? Vagal, vago, que é o que nos permite relaxar, que nos permite entrar em homeostase, em equilíbrio. E tudo isso depende desses instintos. Se nós não conseguimos atendê-los, estamos aí sempre assim, ó, enfrentando o mundo, pensando que vai nos passar algo o tempo todo. Há pessoas que verbalizam, não? Mira, isso pode ser perigoso, não salga, não vá isso. Agora com essa caça às bruxas da ICE, não? Se tu entra nessa loucura, tu empeça a hiperativar teu sistema de vigília e tu empeça teu cortisol lá em cima, tu já não vai dormir, tu empeça já a somatizar, tu vai entrando nessa loucura. ¿Verdad? Entonces es muy importante nosotros conocermos tudo isso e sabermos que não somos só seres que pensam e ponto. Não somos só seres que sentem e ponto. Não somos só seres que têm instintos e ponto. Não somos só seres espirituais. Somos tudo isso em um, certo? Todas essas dimensões são muito importantes. Então, perguntas. Agora eu queria abrir um pouco para as perguntas, não? Porque a ideia é
que nós outros podamos fazer uma puente, ¿verdad? Entre o dia a dia e tudo isso que estou falando, de todos esses instintos. Vocês se deram conta de que instintos vocês estão deixando de nutrir? Porque quando um instinto não é nutrido e ele está a favor de tua vida, ele vai romper no impulso. Eu já atendi muitas pessoas que dizem, Rejane, eu sempre fui uma pessoa calmada. Mira, alguma coisa se apossou de mim. É essa expressão, verdade? Por isso que dizem que os instintos são demoníacos. Porque fui capaz de fazer tal coisa, fui capaz de dar uma bofetada, eu não sei o que passou comigo. Ou, às vezes mesmo, uma triangulação no matrimônio, verdade? Porque a pessoa não sente presença, não é só ter relações sexuais, é sentir-se que prazer com a outra pessoa. Às vezes uma relação se tornam dois estranhos em casa, cada um trabalhando por uma coisa e não há mais vínculo, verdade? E ele impulso sexual vem à flote. Ah, não busquei, pero aconteceu, pero é assim. E depois vem lá culpa, me tão grande culpa, um arrependimento, porque mira, não hace parte dos meus valores, não sei como fui a ser isso, porque se tu não nutre tu instinto, ele vai romper como impulso e vai atrair dano para poder nutrir-se. E o dano, em geral, se dá nas relações. O instinto, quando não está nutrido e vem como impulso, vai ter sequela em tuas relações. Não importa se são relações amorosas ou relações sociais com tua família. Porque se tu és uma pessoa, por exemplo, que necessita dele instinto exploratório, não? E ele o tempo todo, tua família está dando em cima, não tente isso, não, por que que tu está inventando moeda, inventando moda? Por que que tu não é como todos nós hacemos? Por que tu tem que ser diferente? Daqui um pouco tu manda todo mundo ao carajo, verdade? Toma o primeiro vuelo, vai para outro país. Quanta gente saiu assim, indo, verdade? E depois tu chega, Deus meu, que isso hice? Que vou ser agora? Não planejei nada, foi uma coisa. Porque o instinto exploratório pede nutrição. Então, gostaria de escutar um pouco vocês. ¿Cómo podemos hacer para nutrir nuestro instinto? Linda pergunta. Que bueno que tu hiciste esta pergunta. Mira, dentro da biodança, existem três perguntas básicas que nos dão na guia o quanto estamos nutrindo nossos instintos, certo? Que são perguntas muito profundas em termos existenciais. Não existe uma ordem, pero vou citar a primeira. A pergunta é: como quero viver? Aqui entra qual é o estilo de vida que me traz paz, que me satisfaz. E essa pergunta, Alejandra, necessita ser hecha o tempo todo. Porque hoje o meu estilo de vida é estar em casa. Eu quero sou mais hogarinha, quero cuidar do meu lugar, porque o meu instinto de cuidar do lugar está necessitando nutrição. Pero daqui a pouco me dou conta que já não tem mais nada que fazer, que já a casa já não me dá essa tranquilidade. Eu quero sair. Pero se eu não me dou conta e continuo dizendo não, a mim sou uma pessoa lugarenha, que não me gusta viajar, que não me gusta. Não, tu estás. Eles instintos te dizem que a condição humana ela é impermanente. E é muito importante. A mente não aceita a condição humana. A mente quer que tudo se mantenha igualitico. Por quê? Porque nossa mente tem um software básico, imagina que é o Windows básico, que é tu sobrevivência. Se tu estás viva hoje, é porque a mente diz, repita tudo o que tu disse ayer, porque assim te mantém viva. A mente não tem um software educado para a tua felicidade. Entende? A mente está no software básico. Então, essa pergunta, são três, verdade? Esta pergunta é muito importante que nos hagamos a todo momento. Será que aún estou em paz, fazendo o que estou fazendo?
trabajando en lo que estoy trabajando, ¿verdad? ¿Será que estoy en paz con mi pareja, manteniendo el acuerdo que nosotros tenemos hasta ahora? No necesita separar la pareja, pero los acuerdos necesitan ser revistos, ¿verdad? Porque talvez já está diferente, ¿verdad? O que é liberdade para mim antes não é a hora. E não quero dizer que isso seja libertinagem, não. Liberdade, coisas bobas assim, por exemplo, estar toda hora te dizendo, mira, já estou descendo, já estou descendo isso, já vou ir na rua. Talvez agora, nesse momento, não quero dizer isso tudo, me sinto castrada, verdade? Então, se nós temos que redesenhar, isso não significa que te ame menos, entende? Porque necessito me escuchar. La otra pregunta es dónde vivir. Y dónde vivir no es só el lugar, verdade? Es la área. Talvez agora estou assim urbana e de repente eu tenho necessidade de conectar com a natureza. Quero morar em um lugar mais alejado, verdade? Mais lejos. Aí de repente tenho necessidade de estar com mais gente, não? Ter uma vida social mais ativa e eu estou morando no campo. Eu necessito sair de aí, porque eu empeço a me frustrar e vou vomitando minha frustração em quem está cerca de mim, entende? E sou que necessito me encontrar. E a outra é com quem viver. Isso é muito importante. Às vezes estou muito bem, não? Vivendo com minha família. Estou ahorrando dinheiro, está bem. Mas chega um momento que tu instinto diz, basta, haga por ti, mesmo que tu vá conseguir um apartamento que seja um culo, pero que tenha tu privacidade, verdade? E às vezes é o contrário, eu estou assim, num lugar sola e quero ter mais gente, verdade? Então, para mim, essas três perguntas básicas que são da biodança são essenciais para que tu puedas perceber como tu estás conectado ou desconectado de tus instintos. Porque se tu haces essas perguntas e haces essa revisão com profundidade, tus instintos sempre estão sendo nutridos e não necessita nenhum impulso assim, desorganizado, caótico em tu vida. Não necessitamos todo esse caos. O caos vem quando estamos morrendo. Dígame. Linda, ¿puedo agregar algo? Claro, querido. Sí, porque me parece que la pregunta de Alejandra es muy, muy importante, muy significativa y muy profunda. Y podemos profundizar un poco más, incluso dentro de lo que le antecede y le da fuerza a la biodanza, es obviamente la filosofía que tenía el mismo Rolando Toro, ¿sí? Y hay un elemento muy importante dentro de lo que podría yo articular con lo que Rolando Toro le dio fundamento a la teoría, y es pasar en la comprensión del ser humano. Nosotros somos Homo sapiens, pero además de ser Homo sapiens, somos el Homo sapiens sapiens, o sea, el hombre que sabe que sabe. Un perro no sabe que sabe, el perro tiene instintos, ¿sí? Y le dio hambre y va y busca qué comer, listo, pero el ser humano, por fortuna y por la parte de la racionalidad y su capacidad, puede decir, voy a cultivar de una manera distinta mis instintos. Yo nunca he visto un perro que diga, voy a ir a ver una película erótica para que mi instinto sexual vuelva y se despierte, ¿ya? O voy a ver si hago un curso de culinaria para darle una sofisticación a lo que es mi instinto de alimentación. Por ejemplo, el instinto exploratorio, que en muchas personas, y más en las mujeres, está castrado. No, ellas no pueden salir. No, me tengo que quedar siempre en la casa. No, ¿cómo se le ocurre a una mujer sola viajando? ¿Cómo se le ocurre? Pero cuando la mujer entonces, por ejemplo, se da la oportunidad de ir a un evento, por ejemplo, o al de Rellano, o al retiro, está fortaleciendo ese instinto exploratorio y que dice, ve, y si soy capaz de salir, si soy capaz de hacer algo más allá de un instinto reducido. O sea, lo estoy articulando con mi racionalidad. Puedo cultivar ese instinto, porque tú tampoco vas a ver, claro, las ardillas, por ejemplo, en el norte, ellas acumulan alimento para el invierno, ¿sí? Pero ellas no van a ir a sembrar una planta de maní o de alguna otra cosa porque pues voy a cultivar para que, no,
¿cierto? Eso es una condición muy propia y nosotros, y es que es muy buena tu pregunta, porque desafortunadamente nosotros hemos descuidado muchos de nuestros instintos. Cuando uno hace pregunta, bueno, ¿cómo puedo cultivar un instinto? ¿Cuál instinto? El exploratorio. Empieza a viajar más y te vas a dar cuenta. Y por ejemplo, nosotros tenemos la fortuna de que podemos hoy buscar en YouTube y uno dice, ay, hijo de pucha, ve, qué lindo Egipto, por ejemplo. No, yo quiero ir a conocer Egipto. Dígame un pobre tipo que vive en la selva, que no tiene un televisor y que ni siquiera sabe que existe Egipto, ¿cómo le va a tener un instinto exploratorio un poco más reducido? ¿Sí? Yo, por ejemplo, tengo un tambor que es de los indios putumayos, pero de la selva putumayo, pero se llama un tambor oceánico. Y cuando me regalaron ese tambor, fue muy interesante la historia, porque en la época en que ellos exploraban, se iban por todo el río Amazonas hasta llegar al mar y sintieron el ruido del mar. Ay, y cuando eso no habían cámaras fotográficas ni celulares con grabador, ¿cómo vamos a hacer? Y el tambor que yo tengo, ¿qué hicieron ellos? Le metieron unas semillas adentro y cuando uno lo mueve suena como las olas del mar. Y entonces van, se lo llevan allá a los de su comunidad y les dicen, miren, vimos una cosa grande y tiene un agua que viene y se va y es salada y suena así. Y entonces está inspirando, nutriendo el instinto exploratorio. Y eso me parece que es muy lindo porque esta comunidad que nosotros tenemos, investigativa, trabajar a profundidad con los elementos de las constelaciones familiares, de la biodanza, y no quedarnos solamente en la casa, sino movernos. ¿Por qué le gusta a Reyán lo que hace, por ejemplo, en Orlando? Muchas mujeres dicen, wow, yo, no, y se van manejando. Lorena viene manejando de Miami aquí en su instinto exploratorio a una actividad con nosotros. Lorena se fue con nosotros para Honduras y ahora va con nosotros para Grecia. Y me la imagino ya en la casa de las mujeres con Reyán. ¿Sí? Entonces, porque tenemos la capacidad imaginativa. ¿Sí? Usted nunca va a ver un perro imaginando, uy, qué rico, a esa perra que tanto me gusta me la voy a llevar a Hawái. No, no, ¿cierto? Nosotros Sí, sí. Entonces, la imaginación y la sí. acción, porque Reyan dijo otra cosa muy importante hace un rato, músculo que no, o perdón, órgano o músculo que no se ejercita, se atrofia. Entonces, si yo, no, no, mejor me quedo en la casa, no, yo no voy a hacer nada, no, yo, te atrofias. Entonces, salir y vas y exploras y te vas, haces algo nuevo, entonces amplias. Hay un videito linda que yo creo que deberíamos de luego compartir en los grupos, que es Ajá. el de ¿te atreves a soñar? Ah, Él sí, es muy tiene lindo. esos elementos para nosotros aprender a enfrentarnos y cultivar ese instinto exploratorio, ese instinto de expansión de conciencia, esos instintos. Entonces, era eso lo que quería aportar. Gracias. Se me quedó dormida Támara con lo que yo estaba diciendo. ¿Qué? Vea, ella tiene el instinto del descanso. Bien chévere. Ay, mi amor. No, entonces, ustedes puderam ver, ¿verdad? Quantos instintos temos, ¿verdad? Que são necessidades, que é de nossa natureza. E quantas vezes as pessoas se convencem, não? Que são de determinada maneira. Não, porque sou assim, ¿verdad? Em tu natureza há inúmeros potenciais de venir a ser. Pero se tu mente, verdade? Porque nossa educação, ela atribui mais poder ao mental. Então, nossa parte mental tem o poder de reprimir determinadas coisas. Pero tu natureza, tus potenciais estão aí. Entende? Então, o bonito é isso. E se tu não estás feliz com tu vida, se tu não tem paz, tu tens plenos poderes de cambiar isso. Vamos parar de achar que somos impotentes frente às coisas. As coisas podem suceder, pero como nos conectamos a estas coisas depende única e exclusivamente de uma decisão personal. E para que tu puedas ter essa decisão, sim, há que nutrir-se de conhecimento, há que nutrir-se de trabalho de autoconhecimento, há que nutrir-se de sabedoria, ou seja, descender este conhecimento ao corpo.
¿verdad? Empezar a trabajar, por isso temos as constelações, a biodança, porque para mim, toda emoção, ela tem um movimento que às vezes é imperceptível aos olhos de los demás, pero não é imperceptível para ti, desde que tu ponga atenção. Então, a metodologia da biodança, de não hablarmos durante o processo, tu empieza a poner atenção a tu corpo. Quando tu sente determinada coisa, o que estou sentindo? Empieza agora a nominar, dar nomes, não? Porque as pessoas estão muito empobrecidas. Nominalizar. Isso, graças, meu amor. Porque as pessoas estão muito empobrecidas no conceito emocional. Tu pergunta a pessoa, como tu estás? Bem. O que significa bem? Verdade? Que emoção tu estás sentindo? As pessoas não sabem identificar. Não sabem. Entonces, las emociones, elas necesitam venir com muita força, porque estamos insensibles ao corpo. E aí entendemos por que nos enfermamos. O corpo está sempre reacionando, pero tu percepção não é aguda, é uma percepção bruta, dura. Então se necessita produzir muita coisa do corpo para dar-se conta, porque estamos perdidos no mental, no mundo das ideias, no que temos que fazer, como fazer, verdade? Estamos desconectados desse sentido. Por isso que Sí. nossos trabalhos sempre vão involucrar o corpo, porque é Así es. Y por ejemplo, incluso aquí tenemos testimonios, personas que se han atrevido a hacer cosas. Eliana, ¿tú estás ahora en dónde? ¿En Brasil, Brasilia o estás por allá en Tampa? En 2 semanas voy a Brasil y estoy en Tampa todavía. Ah, mejor assim. dicho. Ah, bueno, de pronto puedes ir pero ella, por ejemplo, sin contar nada, sé que ella se atrevió, por ejemplo, a explorar lo de las constelaciones familiares y ¡pum! Le cambiaron la vida. ¿Correcto? ¿Verdad? ¿Es Sí, verdad o así es fue. mentira? No, así fue. Así fue. Lo mismo Así Támara, fue. que ya se despertó porque ahorita se durmió un ratico. Te agradezco, Támara. ¿Por qué? Porque tú haces un sacrificio muy lindo por estar aquí acompañándonos a nosotros. También ha habido experiencias muy lindas. Sé que ella madruga y la voz mía es arrulladora, pero te despertamos. Sí, estoy casi en el club a las 5 de la mañana. Ai, Claro, Deus meu. entonces ahí Sim. está, pero perfecto. Já estamos Entonces, tardios. es eso, es poder darnos esas oportunidades principalmente, a mí me llama mucho la atención y por eso será que nos gusta tanto viajar, el instinto exploratorio, porque el Sim. instinto exploratorio uno lo mira en dos direcciones, cómo exploro hacia afuera y cómo exploro hacia adentro. Y cómo explorando hacia afuera me exploro a mí mismo, a mí misma. Sim. ¿Sí? Cuando yo, recuerden lo que yo siempre les cuento, hace 20 años que yo llegué a este país y no hablaba inglés, en cambio ahora tampoco. Y cuando yo me fui para Ámsterdam, allá no se habla sino Mentira, holandés se e habla inglés. sim. Y yo me di cuenta que allá yo no estaba solamente conociendo Ámsterdam, yo estaba conociendo a Ramiro en Ámsterdam, sin hablar inglés y sin hablar holandés. ¿Cómo puta se va a comunicar Ramiro? Entonces me estoy conociendo a mí. Entonces, cuando una persona, y por ejemplo, el evento que Reyán va a hacer en Orlando, no solamente va a decir, no, pues Orlando, puede que muchos ya lo conozcan, pero es conocer esa dimensión o esas múltiples dimensiones instintivas e incluso, yo quiero agregar algo muy importante. Cuando yo hablo de múltiples autoestimas, es bueno reconocer cómo yo tengo una buena autoestima social, cómo tengo una autoestima física, cómo tengo una autoestima financiera y cómo tengo una autoestima instintiva. Cómo le doy gusto a mis instintos de manera saludable, como decía Reyán, sin que se desborden. ¿Ya? Porque yo no puedo dejar de ser instintivo. Es parte de mi naturaleza, pero ¿cómo cultivo esa parte instintiva? No sé, Linda, si quieres escuchar más preguntas, porque si no, yo me quedo aquí hablando y perdón. ¿Alguien tiene Não más sei, alguém preguntas? tem mais perguntas? Comentarios, Sim, afirmaciones. algo que foi novedoso para ustedes, algo que ustedes associaram às suas vidas, porque aqui se aprende também com o que cada um traz, verdade? Porque aí as pessoas se identificam. Través de tantos instintos, Ana ¿verdad? Lucía, ¿hablaste? ¿Preguntaste algo? Sí, yo, bueno, la verdad es que es una muy buena experiencia para mí. Em,
No conozco mucho, pero bueno, estoy en esta introducción y me gusta. Pues creo que voy por buen camino y gracias por la oportunidad de estar con ustedes. No, Ana Lucía, gracias a ti por participar y me hiciste Sí, acordar un compatriota tuyo que da unas conferencias geniales, no sé si recuerdas, Miguel Ángel Cornejo. Y él decía que una de las grandes bondades y verdades de los japoneses cuando venían acá es que ellos eran muy atentos, venían en su espíritu, en su instinto exploratorio, y ellos decían, nosotros no conocemos, entonces somos los que más nos vamos a beneficiar, porque entre menos conozco, más tengo para conocer y más para aprender. Claro, Entonces, claro. bendita ignorancia, como diría Sócrates, solo sé que nada sé. Y como solo sé que nada sé, tengo mucho por aprender, Que aprender. mucho por disfrutar, mucho por recorrer. Es correcto, sí, así Qué es. Muchas lindo. gracias. Gracias a ti por estar aquí, porque siempre es muy lindo recibir a todas las personas. Aquí hay personas que nos acompañan hace 15 días, hay personas que nos acompañan hace 4 o 5 años. En fin, sí. ni para qué preguntamos, porque hay que... Y decir, ¿verdad?, que los que quieren la biodanza para hombres, mujeres, ¿no? Yo trabajo mucho con mujeres, pero yo voy, ahora voy a buscar, no tengo aún no tengo fecha, ¿verdad? Porque estamos con nuestra agenda a full, pero yo estoy con muchas ganas de empezar un grupo com um programa, verdade? Assim, de 3 classes no mês, não? 3 semanas e falhamos uma, pero vai ser com temas. Então, eu quero trabalhar as emoções básicas, depois vou trabalhar outra dimensão das relações, educação para o contato, não? De aprendemos a trabalhar com a mirada, com o pequeno contato, conhecer, não? Como nós outros como tocamos as pessoas, verdade? Às vezes queremos dar um carício e fazemos cosquillas, verdade? Ai, para, Conocernos, claro, conocernos, porque no nos conocemos, ¿no? exato. Então, a segunda temática vai ser educação para o contato. Então, ou seja, o primeiro vai ser as emoções básicas, e aí vou abrir um chat, eu vou estar anunciando no chat oficial, vai ser, vou abrir um chat chamado Chat Oficial Biodançando com Rejane, ok? Então, Yo ya me inscribí en ese chat. e aí vão entrando homens, mulheres que queiram ter alguma informação, verdade, sobre biodança, não sei aún quando, para ir já movendo. A ideia de eu vou dar algumas classes gratuitas, como sempre hago, não, para os que querem conhecer, e fazer alguma charla sobre os fundamentos da biodança, Qué para que linda. também puedan. Incluso yo creo que no estaría por demás, te voy a comprometer un poquitico acá, que puedas hacer algo así, incluso vía Zoom. ¿Te acuerdas en la pandemia cómo moviste de mujeres É que verdade, estuvieran? não? É uma buena. Aham. Sí, mi Sí, es amor, yo creo que buenísimo. eso y que sea, bueno, para que no solamente sean beneficiados los que estamos aquí cerca de ti, sino incluso los que no están cerca de ti se Sim. puedan beneficiar. Ser um trabalho de autoconhecimento, porque a biodança como tal necessitamos grupo, não? Então, é muito importante porque é uma pedagogia das relações. Pero quando hacemos individual, quando foi a pandemia, eu trabalhei muito esse contato consigo mesmo, não? Esse autoconhecimento. Pero los que podem invitar uma amiga ou hacer com alguém em casa, não? Com sua hija, com sua pareja, lo que sea. Porque a Lindo, muy biodança com lindo. pareja é maravilhosa e vocês dois podem estar juntos, não? Sí, Para ter esse trabalho. sí. Sí, no sé si hayan más preguntas, alguien que abrió cámara y quiere abrir Sim, micrófono. já estamos. Bienvenidos, aquí no tienen que pagar por abrir micrófono. Aqui não tem que pagar para abrir câmera. Bueno, meus amores, Si mais no hay uma más vez, preguntas, si no hay más sim. comentarios. Vamos ver os que vamos ver sábado em nosso workshop de parejas. Estamos também organizando um workshop que aún não tem fecha, pero vamos dar um workshop aqui em Miami sobre relações, que é para todas as pessoas casadas, separadas, que estão em pareja, que não querem estar em Viudos, pareja, viudos, el que tenga 3 que parejas querem puede llevar estar a em las 3 pareja. parejas. Vamos fazer algo bem interessante, ok? Um beijo grande a todos vocês, que tenham uma hermosa Gracias a todos, noite. una feliz E noche eu vou y poner que a descansen. gravação Y nos seguimos nossos siempre en chats. contacto. Ustedes saben que nosotros somos bastante asequibles, estamos a un clic, simplemente nos escriben,
y no es ninguna molestia cuando alguien me dice, ay Ramiro, tuve un sueño, ay Ramiro, tal cosa. Aquí estamos. Muchas gracias. Bueno, Linda una noche. buena noche. Gracias, buenas Buenas noches a noches. todos. Gracias, Ramiro. Gracias, Reyan. Buenas Gracias a gracias. ti, Verónica. Vamos a Gracias ponernos y todo el buenas viaje. noches. Gracias, bye. Gracias. Bye. Buenas Muchas noches gracias, estuvo muy lindo, para gracias. todos. Qué hermoso. Excelente información, Rayan. Wow. Gracias, gracias. Gracias, Severina.